Minutos e a gente volta para o segundo bloco do Jovem Pan agora falando sobre Cássio Nunes Marques. O desembargador foi aprovado para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal no lugar do ministro Celso de Mello, que está aposentado. Cássio tem 48 anos e foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em 2011, o desembargador entrou no Tribunal Regional Federal da Primeira Região na cota de vagas para profissionais oriundos da advocacia. Ele foi escolhido pela então presidente Dilma Rousseff. Nesse contexto, o Jovem Pan agora quer saber os dois lados que opinam sobre a convocação do mais novo ministro no STF. Seguimos então com o quadro de debate Quem Tem Razão. Para isso, a gente recebe o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Boa tarde, senador. Boa tarde. E também o senador pelo Podemos do Rio Grande do Norte, Stevenson Valentim. Boa tarde também, senador. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos que assistem a Jovem Pan. Bom, muito obrigada aqui pela presença de vocês, sejam bem-vindos ao nosso quadro. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos senhores é quais foram os critérios que vocês, senadores, levaram em consideração para aprovar ou não a nomeação de alguém no STF. Eu gostaria de começar então pelo senador Humberto Costa, do PT, que votou a favor durante a sabatina de Cássio Nunes Marques. Sim, na verdade, os critérios que nós utilizamos foram os mesmos que utilizamos para todas as aprovações de indicações que são feitas pelo Senado, inclusive em governos anteriores. Uma avaliação do currículo, uma avaliação da trajetória na carreira jurídica, na carreira de juiz, no caso, a de integrante do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, as posições que ele assumiu, não apenas durante a sabatina, mas durante esse trabalho de praxe que os candidatos fazem ao conversar com as bancadas ou com os senadores individualmente, e a forma como demonstrou o seu pensamento em relação a alguns temas que nós consideramos relevantes. É óbvio que não poderia existir uma concordância absoluta. Eu tive a oportunidade de ver que, em termos de alguns temas relativos a valores, comportamentos, ele tem uma posição mais conservadora. No entanto, o principal aspecto que eu procurei analisar foi a trajetória dele e as posições que ele externou no que diz respeito ao respeito às garantias e direitos individuais das pessoas que, eventualmente, passarão pelo crivo da sua decisão. O posicionamento dele sobre outros temas também que são importantes, como a questão da prisão preventiva, o próprio debate sobre a prisão em segunda instância. Então, o somatório dessas coisas nos fez acompanhá-lo e também a sua própria postura. Ele foi indicado ainda no governo Dilma, eu inclusive votei naquela época, e nós procuramos também fazer um levantamento das posições dele, das decisões dele como magistrado, e acho que foram decisões bastante equilibradas. Nós abrimos agora o microfone, então, para o senador Stevenson Valentim, do Partido Podemos. Por favor, senador. Obrigado, Nicole, Humberto. Então, o que me levou a votar contrário ao indicado ao STF? Eu não tinha participado de outras sabatinas, achei a sabatina de ontem, pelo que eu vi anteriormente, não para ministro do STF, uma confraria ali no Senado. Tudo que o senador Humberto Costa levantou agora nesse instante sobre as 9 horas, as cansativas 9 horas de perguntas e respostas, e precisamos agradecer, deixar claro aqui que a senadora Simone Tebet, deu muito tempo para a tréplica, para os senadores explorar todas as perguntas. Algumas não foram respondidas, ficaram ainda uma margem para dúvidas, como quem foi que realmente, quem conhece, será que é o indicado mesmo do presidente Bolsonaro, ou será que não foi indicado de um grupo de senadores que querem se favorecer? A população brasileira já reprova há muito tempo a performance do STF, mesmo com essa garantia toda do direito, com a legalidade que eles aplicam, a defesa da Constituição, mas para a população que está aqui do lado de fora,
soa como se fosse política, como se fosse favores a quem os coloca lá dentro. Então, eu não participei de sabatina do Toffoli, senão teria votado contra também, e dentro de outros que mudam de opinião conforme a situação. E o que eu pude ver ontem na sabatina do indicado, que agora é o ministro, Cássio Nunes, foi muita esquiva, pouca resposta, com temas importantíssimos como prisão em segunda instância. Temas importantíssimos que mexem com os valores da sociedade brasileira. Sempre colocando uma resposta em que o STF já tinha se pronunciado, já tinha dado ali sua manifestação, mas nada pessoal, nada que falasse da pessoa, para que a gente conhecesse aquela pessoa. Eu não acredito, senhores que estão me assistindo, senhora Nicole, Humberto, eu não acredito que o juiz seja 100% imparcial. Eu não acredito que ele seja isento, essa pedra de gelo, que não tome decisões sem avaliar os seus valores, sem avaliar o que ele conhece. Então, só para encerrar, os critérios que foram elencados pelo senador Humberto Costa, que ele exalta como pontos positivos para ter votado positivo no indicado do presidente Jair Bolsonaro, e com todo respeito, Humberto Costa, eu estou há 2 anos ali no Senado, e o senhor é um que critica demais o presidente Jair Bolsonaro, até na fala, na atitude, nos movimentos, no que ele fizer, o senhor é um crítico. E agora, a indicação dele conseguiu unir a esquerda, o centrão, conseguiu unir todos os senadores, 70, muitos, a maioria, 10 contra, uma abstinência. Então, era de causar um pouco de dúvida. São 20 anos que esse ministro, Cássio Nunes, vai permanecer no STF. Eu espero estar errado, eu espero ter votado de forma errada, eu espero que ele, durante o seu percurso, me convença que ele vai ser o imparcial que a gente tanto procura para um juiz, para um ministro do STF, e não uma pessoa que coloque ali os seus interesses ou interesses de grupos, ou situações que ele ainda não explicou, do tipo, ficou até constrangedor. Eu iria fazer essa pergunta, mas o senador Alessandro fez primeiro. A esposa, empregada desde 2012 no Senado Federal, em gabinetes de senadores do próprio estado dele. Isso é, no mínimo, assim, um pouco preocupante, numa situação em que o qual ele tenha que fazer algo e não se mostrar suspeito sobre aquela atividade ou aquelas pessoas, como é que ele se comporta e também como é que ele vai agir entre os pares dentro do próprio STF em relação a isso. Mas essa é a minha opinião. Espero que Humberto reconsidere as minhas observações em relação à oposição dele, uma oposição sempre bacana de ouvir, mas dessa vez, Humberto, eu achei esquisito. Eu achei bem estranho o senhor indicar, ou achei estranho o presidente Bolsonaro. Aí o senhor pode me explicar. Se foi a indicação do presidente Bolsonaro, que já era da ministra Dilma, ou da ex-presidente Dilma, que o agradou, como o senhor mesmo disse, ou se essa indicação não passou mesmo pelaquela mão. Pergunta que ele não respondeu, né? O sabatinado ontem. O senador Humberto Costa gostaria de responder a essa questão? Quero comentar. Veja, primeiro, eu aprendi em 12 anos que estou ali no Senado que se algum senador imagina que vai dar um voto a um integrante de uma agência, a um membro do Supremo Tribunal Federal, na expectativa de ter algum tipo de compensação por isso, pode tirar o cavalo da chuva. Segundo, nós sabemos que muitas coisas que são ali discutidas e debatidas, elas muitas vezes são, vamos dizer assim, tangenciadas, não é? Às vezes porque, de fato, em algum momento, o futuro ministro, o futuro integrante de uma agência precise se decidir sobre isso e poderia configurar um pré-julgamento, vamos dizer assim. Mas outras vezes porque ele está ali no caminho para tentar o maior número de apoios possíveis. Então, até isso eu entendo. Então, eu tenho que buscar a essência da essência do que eu acho que é importante. E, para mim, a essência da essência do que eu acho que é importante é que ele tem uma trajetória de uma pessoa com honestidade, de uma pessoa que não teve questionamentos quanto à sua imparcialidade como juiz
e pelo seu posicionamento, pelos julgamentos e pelas posições que ele assumiu de que ele é um defensor da Constituição, é um defensor do direito das pessoas e das garantias individuais, e foi por isso que eu votei. Essa questão de que alguns podem ter votado em troca de algum favor é de uma ingenuidade muito grande se alguém fizer isso, Stevenson, até porque nós ali naquele Senado Federal já aprovamos pessoas que 15 dias estavam fazendo exatamente o oposto do que disseram que iriam fazer. Eu vi, por exemplo, um cidadão que foi candidato a ministro e que nós aprovamos, ele dizer que, por exemplo, no caso do mensalão, teria havido uma espécie de ponto fora da curva, teria havido um excesso por parte do Supremo Tribunal Federal, e hoje é uma das pessoas mais alinhadas com essa linha punitivista, enfim. Então, eu não tenho essa ilusão. Eu procuro fazer com que nós possamos garantir lá no Supremo Tribunal Federal pessoas que tenham essa posição e que tenham compromisso com a Constituição e com a democracia. Nós podemos criticar por tudo esse Supremo Tribunal Federal, mas quem impediu agora, há pouco, que esse presidente que está aí, que é um autoritário, que é um fascistoide, desse um golpe de Estado, foi o Supremo Tribunal Federal. Foi o Supremo Tribunal Federal que foi o guardião da democracia e da Constituição em momentos muito recentes, como nós tivemos agora, que teve a coragem de tomar posições firmes, por exemplo, para decidir os interesses da população em meio a essa pandemia. Então, essa é a minha avaliação. Se alguém acha que é bom votar imaginando que vai ter alguma compensação, eu acho que vai ter uma grande decepção, com toda certeza. O senhor gostaria de responder também? Claro, sim. Humberto, é a ingenuidade que 40% da população brasileira tem em relação ao STF, que desaprova todos os mandos e desmandos que eles fazem até hoje. Eu concordo que eu preciso acreditar que esses ou que outros que vão ser sabatinados por nós naquele Senado, por pessoas experientes como o senhor, como ingênuos ou inexperientes como eu, que a gente possa dar o melhor para o nosso país, que ele defenda realmente a Constituição. Mas não dá para acreditar numa pessoa que não explicou claramente como é que ficou a situação de um plágio ou de uma citação. Não que isso seja realmente tão relevante como muitos parlamentares demonstraram no voto, mas eu acho uma falta, assim. Se isso for comprovado, ou se isso fosse realmente a verdade, o que não ficou tão claro e explicado, por isso dos meus votos contrários, mostra uma trapaça, mostra uma desonestidade de um candidato, mostra de um parlamentar ou de um jurista naquela ocasião. O meu voto foi baseado nas 9 horas que eu vi. Eu não tive a conversa anterior com ele, como outros parlamentares tiveram. Eu não tive a chance de perguntar, olhando nos olhos dele, cada pergunta. E naquele dia, ontem, Humberto, saiu pela imprensa aquela informação sobre a questão dos cargos. Para mim, incomoda porque mostra proximidade com a política. Eu queria que fosse assim, dessa forma, totalmente isento, longe de qualquer vontade própria para tomar decisões. Eu gostaria de acreditar nisso. Talvez seja essa minha ingenuidade de querer mudar esse país dentro da forma mais íntegra que tem, da forma mais imparcial, da forma mais equilibrada. Eu queria, de fato, que o país passasse por essa transformação e trouxesse indicações que realmente são pessoas que têm a qualidade jurídica, que tem vários no nosso país, tem vários autores, vários professores, tem vários mestres. Eu poderia citar inúmeros aqui, não que o Cássio Nunes, não o tenha, mas infelizmente me causou muita dúvida nas suas respostas, que não foram precisas em responder alguns senadores. Como eu falei, ficou muito ali um jogo de amigos, né? Não teve muito aperto. Eu acho também, não sei se eu posso falar. Sim, por favor, senador. Humberto, eu estou dando meu tempo para você. Não, veja, não estou falando que é ingenuidade sua, não. Eu estou falando de que se alguém votou nele na expectativa de obter qualquer tipo de favor e tal, eu acho que é uma grande
ingenuidade. Uhum. Ali no Supremo, inclusive, às vezes a gente obtém a surpresa, não é, digamos assim, de se decepcionar. Eu posso dizer que me decepcionei com alguns em quem eu votei, em quem eu apoiei, e aí de uma forma ativa, não é? E que depois as coisas que nos disseram em termos de princípios, de posições, foram completamente diferentes posteriormente. Então, eu não tenho mais essa ilusão. Como há outros, não é? Que mesmo que nós tenhamos votado, já tínhamos uma visão de que não teriam tal ou qual posição e que às vezes nos surpreendem positivamente. Por exemplo, eu tinha uma visão muito crítica do ministro Alexandre de Moraes, mas acho que ele, como integrante do Supremo, é um bom ministro. Acho que tem posições corajosas, acho que ele assumiu algumas posições muito importantes em defesa da nossa Constituição recentemente, tem sido muito corajoso para tocar adiante esse inquérito do Supremo sobre as fake news. Então, na verdade, nós não podemos ter absoluta certeza e convicção de que tudo que foi dito vai acontecer, mas nós temos que fazer uma média. E, por último, nós temos que analisar o seguinte: nós só temos duas posições, ou aceitar ou não aceitar. A julgar pelos outros nomes que foram cogitados, não é? Quando surgiu o nome do desembargador Cássio, com a história que ele tinha e o histórico das suas decisões, na verdade foi para todos nós um alento, porque as outras alternativas que foram cogitadas e foram dadas até como certas, elas eram muito piores na minha avaliação. Eu vou fazer só mais um... Pode falar, senador. Não, então o senador Humberto Costa concordou comigo no final. Algumas eram muito piores do que então não foi, né? Então dentro do universo que a gente poderia ter, então ele não, mas eu não estou dizendo que ele é mau, não. Eu não estou dizendo que ele é mau. Não, Humberto, o senhor votou a favor dele, eu votei contra. Sim, eu estou dizendo então isso já mostra isso. Por exemplo, mas os outros que foram cogitados eram muito mais conservadores em termos de valores, muito mais. Se fosse, eu presumo que se fosse o ministro Sérgio Moro, o senhor não teria votado nunca nele, não estaria nem aqui, né? Não votaria, porque esse não é um juiz que é efetivamente imparcial. Pois é, então eu já teria votado a favor dele. Aí a gente passaria a tarde todinha nessa discussão. Porque temos pensamentos diferentes? Sim, temos. Nos respeitamos, sentamos bem próximos ali no Senado? Sim. Sou bem novo na política? Sim. Escuto tudo que Humberto fala como estou escutando agora para aprender? Também. Mas o que eu não posso deixar de escutar é a população. Mesmo o ministro Alexandre de Moraes tomando as medidas contra as fake news, eu acho errado, eu acho usurpador de poder. Eu acho que o STF precisa, sim, de um freio de arrumação, que o Senado precisa dar nele, dar um baixa, dar uma paralisação, para que ele entenda que ele não tem. Essa independência dos poderes não pode ficar só na mão deles, porque os outros estão independentes, estão interdependentes. Não dá para continuar mais assim, eu penso dessa forma. Eu gostaria de fazer só mais uma última pergunta. A gente tem pouco tempo, então eu vou pedir para os senhores serem breves nessa pergunta. E ela vem baseada no que vocês falaram há pouco a respeito da sabatina. São duas perguntas em uma. Eu gostaria de saber dos senhores se vocês acreditam nessa sabatina, se ela é realmente importante para esse processo de escolha de um ministro do STF. E isso porque também ontem uma das críticas que foram feitas à sabatina é justamente que foi uma rasgação de seda. Os senhores concordam também com isso? Eu vou pedir então para o senador Humberto Costa comentar rapidamente e depois o senador Stevenson, por gentileza. Bem, lamentavelmente, as sabatinas elas têm realmente sido uma certa formalidade, né? Na verdade, é muito difícil alguém indicado pelo presidente da República, enfim, não ser aprovado. Mas já tivemos situações em que isso aconteceu. Talvez o que nós estejamos precisando fazer é uma discussão mais ampla, é sobre o processo todo da escolha do Procurador-Geral da República, da escolha dos integrantes do Supremo, talvez devesse vir uma lista tríplice para ser analisada
pelo Senado Federal. Então, são coisas aí que são mais profundas, não é? Então, isso sim é que eu acho que poderia ser uma mudança, uma sinalização mais expressiva de uma mudança mais profunda. Enquanto isso não acontece, a sabatina realmente termina sendo quase que uma mera formalidade. Mas eu creio que a maioria esmagadora dos senadores procurou ler a história, o histórico das ações do ministro, enfim, e creio que a maioria entendeu que ele seria, como eu entendi também, um bom ministro para o Supremo Tribunal Federal. E por isso eu votei. Perfeito. Senador Stevenson, por gentileza. Concordo com o Humberto que tem que mudar alguns critérios, sim, de escolha. A indicação tem que ser mudada, tem que mudar o tempo, o prazo que eles permaneçam. Não pode ser mais tão longo como está agora. Não dá mais para a população brasileira aceitar. Hoje a população enxerga bem a política brasileira, enxerga bem as suas instituições. E sobre ontem, a mesma sensação que Nicole falou, eu tive também. Foi cansativo. Claro, ele tem um histórico admirável, uma pessoa humilde, que veio do Nordeste, que foi crescendo, que chegou até onde chegou. Mas a minha dúvida continua a mesma. Se chegou por competência, parabéns, porque tem muitos brasileiros dentro da área jurídica que têm competência e chegou também da mesma forma. Tem muitos nordestinos que têm conhecimento jurídico, que têm vida totalmente libada, limpa, que também só não tem oportunidade política, só não conhece alguns caciques políticos, só não tem acesso justamente ao quinto, para entrar no desembargador, para depois seguir para um ministro mais à frente, e assim segue. Então, é esse critério que tem que ser colocado, que tem que ser mudado. Concordo com o senador Humberto Dias, que deveria, sim, ter uma nova modificação, a gente deveria estar discutindo isso, para que realmente se avaliasse, dentro de sabatinas, o conhecimento específico para tal. Mas, Humberto, eu acho que nem precisa, porque o STF tem mais de 200 assessores para assessorar um ministro. Então, eu acho que o conhecimento que a gente tanto fala aqui fica perdido em 200 cabeças que tomam decisões, como aqui no Senado também, com tantos assessores, para que façam o nosso trabalho. Perfeito. Obrigado, Nicole. Obrigado, Humberto. Esse foi o nosso quadro, então. Quem tem razão, eu gostaria de agradecer ao senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Muito obrigada, senador, pela sua participação. E eu também agradeço o senador Stevenson Valentim, que é do Podemos do Rio Grande do Norte. Muito obrigada também pelas informações e pelas explicações aqui no quadro Quem Tem Razão. Uma ótima quinta-feira para os senhores. Espero recebê-los em uma outra oportunidade.